Shalom, eu sou Temístocles Santos, pastor e discípulo do Caminho, e preparei uma série de 3 áudios cujo título é Minha Crença em Meu Deus. Quero dividir com você meu pensamento e entendimento acerca do espírito religioso o qual abandonei, bem como todo grupo e movimento evangélico protestante. Após minha busca e fome para fazer a vontade de Deus, percebi que minha permanência no sistema religioso, com compromissos comportamentais exteriores e com teologias denominacionais cristãs, me tornavam cada vez mais incapaz de conhecer a verdade. Abrindo mão de todas essas posições, parti para a Bíblia para obter respostas que estou tendo até agora. Afinal, é o que a Bíblia diz: quem procura, acha. Esse é o meu testemunho pessoal, não uma pregação abastecida com julgamentos e indiretas, como acontece sempre no meio religioso. Ele serve apenas para que os irmãos em Cristo, que me abençoaram sempre no seu carinho, e discípulos do caminho que nasceram de novo pelos meus ensinos ao longo dos anos, saibam o que hoje entendo sobre o Evangelho de Cristo Jesus e continuem com o mesmo carinho por Jesus. Estamos no limiar dos últimos dias. 4 grandes acontecimentos estão prestes a acontecer nos próximos 9 anos. Sei que o que eu vou testemunhar pode causar algum desconforto, mas peço que continuem o áudio apesar de tudo e que pensem a respeito. Não falo de guerras, terremotos, políticas desastrosas ou religiões dominantes. Minhas convicções, discernimento e pensamentos mudaram nesses últimos 10 anos e estas posições fizeram com que eu experimentasse críticas, desconfianças, desprezo e julgamentos. Alguns anos atrás comecei a pensar seriamente sobre minhas convicções que, na verdade, não eram minhas, mas daqueles que me catequizaram e me instruíram debaixo da religião cristã protestante, fazendo com que se tornassem minhas por pressões religiosas externas. Nesse tempo, veio em minha mente um pensamento interessante que me fez parar e pensar seriamente nele. Foi o seguinte: uma crença tem o poder de governar uma pessoa. Se essa crença for equivocada, toda a vida dessa pessoa será equivocada, não importa sua sinceridade. Um dos homens na Bíblia que me ajudaram a resolver esse problema de crença religiosa equivocada foi Lucas, o médico e companheiro de Paulo nas viagens. Em seus escritos sobre o Evangelho de Cristo Jesus, escrito aos gregos, ele dedica essa mensagem também a um magistrado grego a quem ele chama de excelência, chamado Teófilo. Nessa mensagem, Lucas explica seu motivo e desejo de apresentar a mensagem clara e verdadeira sobre Jesus. Assim, ele diz no seu registro no capítulo 1, nos versos 1 a 4. Ele diz: Excelentíssimo Teófilo, muitos já se dedicaram a elaborar relatos que se cumpriram entre nós, com base no que lhes foi transmitido por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Portanto, Excelência, eu mesmo investiguei cuidadosamente todas essas coisas, desde o começo, e me pareceu bem que lhe escrevesse uma narrativa acurada e ordenada, para que possa saber quão bem fundamentadas são as coisas que lhe foram ensinadas. Naquele tempo, resolvi parar com tudo o que me levava a seguir na vida religiosa e me voltar exclusivamente para a Bíblia e procurar o caminho da verdade que ainda não tinha percebido devido aos equívocos teológicos cristãos.
Bem, quero dividir com você as razões deste meu depoimento ou testemunho pessoal, para que fique claro para todos os que vão ouvi-lo as transformações que ocorreram entre Deus e eu, não importando para mim qualquer julgamento de valor de terceiros sobre eles. Conforme disse no início, estamos prestes a vivenciar 4 grandes acontecimentos e eventos importantes e derradeiros. Um dos eventos acontecerá entre eles, ou seja, será entre nuvens, e os acontecimentos na terra, pois eles me levaram a rever as minhas convicções. São eles, então, na sua ordem, os eventos na terra. Primeiro, a apostasia a intensificar-se no ano de 2026. Segundo, a revelação e o governo do Anticristo em 2027. E terceiro, o reinado milenar de Jesus em 2033, no segundo semestre. Especificamente a apostasia, que virá nos próximos 2 anos ou se intensificará, ela não será abrupta, mas gradativa, porque é assim que o maligno sempre faz acontecer, conforme os registros bíblicos que vou apresentar a seguir. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós lemos o seguinte: o Espírito diz que nos últimos dias algumas pessoas apostatarão da fé por dar espírito ou dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas também por demônios. Esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. Outro texto bíblico sobre a apostasia está na segunda carta do irmão Paulo aos irmãos na fé chamados Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, que nos diz: não deixem que ninguém vos engane de nenhum modo, porque o dia do Senhor não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da verdade, aquele que foi destinado à perdição. Quero, antes de tudo, afirmar que todas essas referências apresentadas, esses textos bíblicos apresentados, são de acordo com a versão hebraica direto do original. Por isso há uma pequena diferença de palavras. E outra referência bíblica na segunda carta do irmão Pedro, escrita para aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e de nosso libertador Jesus, o Messias, receberam o mesmo tipo de confiança que nós, diz Pedro. Então, assim Pedro escreve nos versos 3 a 4. Em primeiro lugar, entendam isto: nos últimos dias surgirão escarnecedores, seguindo seus desejos e perguntando: onde está a promessa da vinda dele? Porque nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Muito bem. No próximo áudio, vou parar por aqui, e no próximo áudio eu vou continuar esta reflexão para que você possa estar começando a entender minhas convicções de fé e prática, e para que o áudio também não fique muito cansativo. Até lá, e Deus te abençoe.